Se não tem consideração por você e não te respeitam, a solução não é cobrar e nem criar confusão. A solução é se afastar. Distância. Cai fora. Jornalistas da TV Record são vendidos. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Jornalistas da TV Record que fazem matérias para defender seu patrão. Vocês não têm honra. Como que eu vou fazer uma matéria mentindo? Como que eu posso provar? Lá em Angola, quando a Record, o Jornal da Record... Sem vergonha, vagabundo. Quando o pastor sai da igreja, ele sai porque ele foi injusto. Injusto é você. Você é injusto, Edir Macedo. Ele foi sujo. Sujo é você. Você é sujo. Ele foi imundo. Imundo é você. Você é um imundo. Eu não quero falar as palavras que eu gostaria de falar. Quer dizer, você qualifica o pastor pior do que isso. Mas foi sem vergonha. Sem vergonha é você. Vagabundo. Vagabundo é você que é vagabundo. Se eu quiser... Outra coisa, dinheiro, né? Por quê? Qual é a verdadeira motivação dele e quem tá por trás? Porque, querendo ou não, a gente tem a Vitória Souza, né? Que foi um fenômeno, né? Tem ele agora que aparece na mídia. Você vê, a Vitória falou publicamente que ela não fala de Cristo, de Bíblia, de coisa, de santidade, essas coisas no Instagram dela, porque não dá engajamento. Negou Jesus. Foi. Você tá entendendo? Então, para você ser um pastor da Igreja Universal, você tem que largar os seus estudos. Você tem que parar de estudar, não pode ter profissão mais, não pode fazer faculdade, não pode fazer nada. Você tem que viver 100% a serviço da instituição. A vida dele passa a ser uma propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus mesmo. Para você ser um pastor da Igreja Universal, coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Ninguém está nem aí para ninguém. Ninguém gosta da gente. As pessoas gostam da nossa utilidade e pronto. Você quer saber uma pessoa se ela é feliz com o teu sucesso? Começa a fazer esse teste. Conta uma felicidade para alguém. Contou? Vê se a pessoa vai manter o olho em você. Tem que ser pessoalmente aí, né? Pessoalmente. Vê se a pessoa vai manter o olho em você. Contou um sucesso, a pessoa virou o olho, olhou para baixo, sai fora quem encrenca. Né? Ali ela se contaminou com a própria inveja, o peso dela foi tão grande, se incomodou tanto que o olhar, em vez de fixar em você, virou pro lado, virou pro chão. E é o que mais tem, né? Vocês vão... O bicho chamou você. Pois não. Sim, senhor, bicho. Pois não. Aqui foi acusado você assim. Bispo, eu não fiz não. Mas o senhor pode verificar, pode conferir, pode buscar. Estou preocupado. O que o senhor quer? O senhor quer ver o meu telefone para ver se tem alguma coisa aqui? Por favor, veja aí. Tenha a consciência limpa. Que a minha... Hoje a pessoa fala mal de você, critica você, difama você para as outras pessoas, espalha horrores sobre você por um simples fato. Qual é esse fato? Ela perdeu o privilégio de conversar com você, de ter a sua amizade. Você deu luz, você deu palco, você deu ibope, você abriu a porta da sua casa, você amou, você beijou, você acolheu como amigo, como amiga. Muitas vezes errou na Idade Média é uma estupidez. Quem criou as escolas e as universidades? Sim, quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo? Vamos plantar um envelope na fé. Porque, inclusive, antes de tudo isso que eu estou falando, já se plantou o dízimo. Porque pode passar a fé e orar com os envelopes na mão, vamos fazer um apelo emocional. E aí a gente vai pegar quem na primeira palavra não pegou envelope. Dá pra gente trabalhar tranquilo na Fogueira Santa, a gente vai ter muitos domingos. Por que certas pessoas não gostam de você? A verdade é que não tem nada a ver com o que você faz, mas com o que você representa. Sua autenticidade pode incomodar quem vive de máscaras. Sem graça se eu te perguntasse onde é que você se situa no espectro ideológico? Sem graça, não. A direita, a esquerda, centro, não. Muito pelo contrário. Eu não ficaria sem graça, Biel, mas toda vez que eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu te falo, depois que desligar a câmera, a gente senta ali numa mesa e a gente conversa. Então tá estabelecida a sua posição. A minha posição é essa porque as 2 vezes que eu resolvi falar... Meu amigo, o resultado e a descontextualização virou uma paçoca que eu falei, não... A oração do Pai Nosso é um código. Então, Pai Nosso que estais nos céus. Primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. O segundo... Tu fica inteligente. 20 horas de jejum,
Tu consegue pensar o que tu quiser. Quer resolver algo? Faz o jejum. A tua mente vai ficar claríssima. Por exemplo, o nome dos anjos: Gabriel, Miguel, Rafael. Porque El é Deus. A sua vida vai mudar a partir do momento que você desenvolver a capacidade de ser odiado. Deixa as pessoas te odiar, cara. Deixa as pessoas não gostarem de você. As que vão merecer e que vão gostar de você serão poucas de verdade. Então, nesse momento, quando você falou o seguinte: eu aguento ser odiado, eu aguento a pessoa falar isso, aquilo, tá tudo certo. Uma pessoa que falou comigo que os vizinhos dela não gostam dela. E ela nunca fez nada, mas é justamente por isso. Você quer ver os vizinhos te detestarem, terem ódio de você? É só você ser uma pessoa discreta. Qualquer provocação, aceite, observe, absorva e depois pense em como reagir. Não deixe que uma provocação tire a tua linha de base. A Bíblia é Bíblia porque a Igreja Católica juntou os textos e colocou num livro só. Para o protestantismo de Lutero é sola escrituras. Para ele é sola escritura, só o que está na Bíblia. Então ele apaga 1.500 anos de tradição e 1.500 anos de magistério para viver só com a Bíblia. Mas esquecem que Jesus não teve acesso à Bíblia, porque a Bíblia ela foi confeccionada séculos depois. Então, quem criou os hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo até hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana. Maria é a porta do céu. Digam o que quiser a respeito disso, mas eu tenho certeza que quem nos dá as boas-vindas e nos apresenta diante do trono de Deus é Maria Santíssima. Medo no público e nas pessoas dizendo que o anticristo está vindo, é o final do mundo, é o arrebatamento de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem seguir a Bíblia a risco, então é o seguinte: para que isso aconteça, é necessário que o templo lá em Jerusalém seja erguido. Tem que tá mexendo com bobo, rapaz. Bobo é os fiéis que tá assistindo vocês e acreditando que vocês têm unção divina e que é a boca de Deus falando por esses caras. Mas vocês são bobos, hein? Prestem atenção no tamanho da contradição. Presta atenção. Aplicativos que te dá dados das pessoas. Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Também sabem, verdade ou não, mas chega as notícias, Miguel. Não sei se você já ouviu falar que existem esquemas, existem aplicativos, existem métodos para se descobrir a vida da pessoa quando ela vem, ou alguém passa uma fita, vem pregar na minha igreja que eu vou te passar a fita aqui para 3 ou 4 pessoas. Aí o pregador, quando vai, ele já é orientado. Dá para ver que ele já está disfarçando porque não sabe o que vai responder. Ó. Você já ouviu isso? Não, eu já ouvi. Será? Você falou no primeiro vídeo, moleque? Você já ouviu isso? Você falou que existe? Já te ofereceram? Que tem esquemas. Gaguejou. Provavelmente tem, mas dessa profundidade que você está me dizendo. É mesmo? Eu até me escandalizo ouvindo isso, porque... Escandaliza, né? Que ponto que a igreja chegou, né, rapaz? Que ponto que o altar de Deus chegou. Lamentável. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Meu pastor é Jesus, está amarrado. A pessoa disse que é por isso que eu falei que eu deixei de ser cristão. Por quê? Porque não tem como. Você vai ser taxado. 3 anos, ele escolhe o que ele vai comer e o que ele vai vestir, você é um idiota. Um menino de 3 anos não escolhe a sua própria roupa, sua própria comida. Graças a Deus, meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica juntou os textos e colocou num livro só. Toda pessoa que você não gosta, sabe aquela pessoa, mas você não gosta da pessoa? E o pior é que ela gosta de mim. Impossível. Toda pessoa que você não gosta de você. Estão plastificando você por dentro. Estão te plastificando por dentro através dos microplásticos. Entrei em transe, fiquei paralisado. Aquela paralisia. Fiquei paralisado. E Jesus falou: filho, sou eu, Jesus. Vou te levar agora para uma dimensão inferior, porque haverá um grande resgate de espíritos lá. Por que o nome dele é 7 Trevas? Porque ele tem autorização, permissão e incumbência para adentrar os 7 níveis do astral inferior. São dimensões. 7 dimensões lá do inferno. Vai ficar uns Exus ali contigo. Um pastor, um dirigente espírita, sério.
Quem criou os hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? O próprio Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele no Pinga Fogo se o espiritismo ia crescer, se era a pretensão do espiritismo do Brasil passar à Igreja Católica. E ele falou, jamais. E se o espiritismo um dia pensar sobre isso, o espiritismo precisa acabar. Porque nenhuma religião tem a competência e a sabedoria para poder reunir tantas pessoas em pró da mesma ideia e do mesmo objetivo. A Igreja Católica ela é fundamental para o mundo. Isso saiu da boca de Chico Xavier. A estrela de Davi, de onde vem esse símbolo? Não está nunca escrito explicitamente na própria Bíblia. Está no Talmud? Existe uma passagem na Bíblia sobre isso? Não. Então, você não está realmente certo de onde ela vem? Não. Você me pegou. Porque ninguém sabe, né? Eu não sei. Sei que a chamada estrela de Davi tem alguma coisa a ver com Davi? Eu não acredito. Deve haver em algum lugar. Eu não me lembro exatamente qual foi a associação. Eu acredito que o que eles chamam de estrela de Davi é de fato a estrela de Renfã, porque quando você estuda a Bíblia, você vê que quando eles adoravam outros deuses, a Bíblia fala sobre eles erguendo a estrela do seu deus Renfã. Vocês rejeitaram o Deus da Bíblia. Vocês tomaram para si a estrela, que é essa estrela de 6 pontas, do seu deus chamado Renfã, ou Kium. Todos esses são nomes para Moloque, o grande Baal, o grande deus do fogo, que é o demônio. Belzebu. Isso mesmo, Belzebu. E eles ficaram chocados com isso. Então, quem é esse Deus da estrela? Se eles apenas lessem o Velho Testamento, eles saberiam isso. Em Amós, Deus disse, vocês ergueram a estrela e eu fiquei furioso com isso. E vocês sacrificaram seus próprios filhos ao Deus da estrela. Pelo fogo, eles sacrificaram os próprios filhos. Os judeus fizeram isso ao Deus da estrela. Quando eles idolatravam um falso deus, eles tinham a estrela de Renfã como um ícone, como um símbolo. Não vemos nunca a estrela de Davi na Escritura, mas sim a estrela do falso deus Renfã. E assim sabemos hoje que eles não estão adorando o verdadeiro Deus, porque a Bíblia diz, quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Mas quem aceita o Filho, tem também o Pai. Se os judeus não acreditam no Filho, a Bíblia diz que eles não têm o Pai. Então quem eles têm? Um outro alguém, um falso Deus, portanto, eles não estão adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Algumas pessoas dirão, eles adoram o Deus Pai, eles apenas não reconhecem Jesus. Mas a Bíblia ensina que é impossível adorar o Pai se você não reconhece o Filho. Retornemos à fraternidade maçônica, da maçonaria. Seu grande símbolo é o G. Você olha para o esquadro e compasso, é uma estrela de Davi estilizada. De fato, eles têm a estrela de Davi inteira em vários templos maçônicos. Por que isso? A maçonaria é um estudo do judaísmo e da Cabala. The Jewish Tribune newspaper, on October 28, 1927, stated, Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual, and what is left? Albert Pike disse em seu livro Moral e Dogma que a Cabala é o próprio fundamento. Sem a Cabala, não teríamos os 33 rituais da loja maçônica. Mas o Deus que eles idolatram, o grande arquiteto, é Moloque, o Deus da estrela. Se alguém disser para mim que os judeus não foram lançados sob uma grande maldição pelo próprio Jesus, está lá. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado.